Fala, Tovia, beleza? Tudo do canal Minha Serva Minha Vida e hoje, até que enfim, o vídeo da nossa Tripel. Isso mesmo, uma cerveja trapista que tem muita história. Mas antes que eu comece, já pode ir se inscrevendo aqui no canal e dando aquele like para nos ajudar. Um copo gelado, um gole encantado, dança na alma, coração dourado. Ó lúpulo amigo, tão fiel comigo, cevada dançando, meu peito cantando. Minha serva, minha vida, minha razão, bebo rindo, faço brinde com o patrão. Minha serva, minha vida, que maravilha, cada gole uma festa até minha família. Na mesa um petisco, história sem fim, o garçom sorrindo, a festa pra mim. Tuba tocando, acordeão gritando, todo mundo junto, o bar tá bombando. Ó espuma branquinha, tão leve e fofinha, na caneca brilha minha alegria. Minha serva, minha vida, minha paixão, bebo rindo até o sol dizer que não. Minha serva, minha vida, pura magia, cada gole uma dança, é só alegria. Tá aí a nossa Tripel. Acho que dá pra vocês aqui terem uma noção melhor da cor aqui, ó, na lâmpada, na luz, né? Vocês conseguem aí visualizar. Que cervejinha que ficou bonita, né, cara? Um dourado bem profundo, indo quase... É um dourado ouro mesmo. Indo quase aí pra um... Eu diria aí pra um... Quase indo pra um laranja, né? E aqui nas primeiras impressões, eu pego muito do que dessa Tripel, muito do que desse dulçor, como se lembrasse um mel, essas notas de pão, de panificação de um pão doce, de um pão de sova mais rústica, algo do tipo. Eu consigo pegar aqui, que vai ser uma cerveja que vai entregar, que vai ser uma cerveja mais potente, né? Lembrando que essa cervejinha tá aqui com seus 9,2 de álcool, não parece mesmo. É uma cerveja que ela, cara, ela é refrescante, eu não consigo explicar, mas aí você sente a pegada dela, você sente que ela tá potente, que ela realmente não é uma cerveja de graduação alcoólica baixa, mas ainda assim ela tem uma alta drinkability. Então assim, você consegue pegar muito do que desse mel, desse fenólico que também está aqui muito presente da levedura. Eu acho que faltou o que do éster, né? O que daquele éster de banana, né? Que teria ali... A gente teria que talvez fermentar ela em temperaturas um pouco mais altas para conseguir pegar esse éster da banana. Ficou faltando, mas a questão dos fenólicos mesmo, do cravo, a levedura trabalhou muito bem. E eu acho que isso foi até bom porque a cerveja não ficou enjoativa. Eu acredito que se essa cerveja tivesse sido fermentada numa temperatura mais alta, talvez ela ficasse um pouco enjoativa. Não chamando o próximo gole, ou seja, não pedindo, né, pra gente poder estar bebendo ela como eu estou bebendo aqui, de forma bem agradável. Eu acho que ela ficaria uma cerveja muito mais para uma Weiss do que para a proposta da Tripel. Então, eu gostei muito disso aqui no caso dessa cerveja.
Imagina só, pós Primeira Guerra Mundial, mais ou menos por volta de 1934. Esse é o ano que surge lá na Bélgica um cervejeiro da cervejaria de Westmalle, Hendrik Verlinden. Eu acho que é assim o nome dele. Esse cara foi o cara que desenvolveu, vamos dizer assim, a mãe da receita da Tripel. Ou seja, ele desenvolveu uma cerveja, uma Super Beer, que foi uma cerveja mais alcoólica, de pegada. E esse cara foi, vamos dizer assim, o pai, o criador dessa primeira receita de Tripel que nós temos documentado. Então imagina, naquela época, os monges, eles faziam a cerveja e eles não sabiam exatamente como que aquele líquido transformava em cerveja. Então, eles faziam um mosto e eles acreditavam que, diante da sua fé, das suas rezas, que o mosto transformava em cerveja. Ou seja, Deus colocava ali o seu toque e transformava aquele líquido num líquido sagrado dos deuses. Por isso, eles tinham hora que falavam, pô, somos homens de pouca fé, afinal de contas, tem hora que a cerveja dá errado. E, na verdade, o que fazia com que essa cerveja desse certo ou desse errado não era a questão da fé dos monges, a questão das rezas, nada disso. Era o agente secreto chamado fermento ou levedura. Era a levedura que tinha hora que trabalhava de forma errada e às vezes contaminava, às vezes fazia com que essa cerveja azedasse e eles produziam um estilo diferente do estilo Tripel, que era o que eles estavam buscando na época. Então assim, eles queriam fazer uma Tripel, mas de vez em quando saía, sei lá, uma cerveja azeda, que não era o que eles estavam querendo. E aí eles culpavam, né, algum erro ali, no caso ali, divino, vamos dizer assim, né? Eles ficavam achando que era falta da fé deles para poder estar fazendo essa cerveja dar certo, né? Então era pouca fé deles para fazer a cerveja dar certo. O irmão Albert, em 1952, foi lendo um pouco sobre o assunto, foi vendo que a questão da cerveja, como que era a fabricação da cerveja, e aí ele resolveu abrir, né, um mosteiro para um cientista cervejeiro. Ninguém mais, ninguém menos que Jean de Clercq. Esse cara tem até livro. Tem um livro que fala só sobre cerveja, processos. Se vocês acessam aquele site Brew Your Own, ele fala muito do Jean de Clercq, tem bastante artigo que cita o Jean de Clercq em fabricação de cervejas, etc e tal. É muito interessante. Esse cara, que é um cientista cervejeiro, ele trouxe para a abadia de Westmalle o conhecimento específico sobre levedura. Ou seja, foi esse cara que introduziu esse conhecimento junto aos monges trapistas e eles passaram a padronizar a sua cerveja. E foi aí que surgiu realmente, vamos dizer assim, a Tripel original, que é a Tripel que a gente bebe hoje lá da Westmalle. Então, esse cara, Jean de Clercq, junto com o irmão Albert, produziram a Tripel como é até os dias de hoje. Ou seja, a Tripel de Westmalle, que é talvez a cerveja mais famosa, uma das mais famosas do mundo. Então é isso aí. Tripel, muita história, cerveja de abadia, façam, repliquem essa cerveja. Você gostou dessa receita? Você achou de difícil execução? Cara, o Quente-Suga não tem segredo, não tem segredo. Não façam como eu, façam um Quente-Suga light, claro, não façam um Quente-Suga dark, porque pode ser que a cerveja fique um pouco mais indo para esse dourado profundo, né? Talvez vocês também possam diminuir a melodia, enfim. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram da receita, se vocês gostaram da história da Tripel e se vocês gostariam de replicar essa receita usando leveduras belgas trapistas. Deixa aquele like pra gente, fortaleça o canal se inscrevendo no canal
E em breve voltaremos com outras receitas. E lembre-se, se for dirigir, não beba. Mas se for beber, me chama, meu avô.